Na decisão, Mendonça manda ao presidente do Senado devolver todos os sigilos que estavam sob sua posse para a Polícia Federal e ordena que a corporação disponibilize os dados sigilosos à comissão. André Mendonça chegou chegando, literalmente com os dois pés no peito. A gente olha para o Mendonça, aquele jeito calmo, sereno, tranquilo. Jamais imaginaria que ele já chegaria dessa forma aterrorizando os corruptos do Brasil. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Polícia espera a missa acabar e faz prisão de padre por crime abominável. É isso mesmo. Um padre de 56 anos foi preso pela Polícia Civil na noite desta quarta-feira em São Francisco de Paula. Ele possuía um mandado de prisão por condenação por crime de estupro de vulnerável expedido pela Justiça de Rondônia. A prisão aconteceu de forma discreta logo após o religioso celebrar uma missa quando os fiéis já haviam saído da igreja. O caso corre em segredo de justiça. André Mendonça chega em Alcolumbre, manda ordem expressa e favorece investigação da CPMI do INSS. É isso mesmo. O ministro André Mendonça está enchendo o país de esperança no sentido de que a roubalheira e as falcatruas do caso Master sejam efetivamente desvendadas. Ele determinou nesta sexta-feira que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, entregue à CPI mista do INSS e à PF os dados do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, decorrentes de quebra de sigilo do banqueiro. Mendonça, que assumiu a relatoria do caso Master na última semana, após o afastamento de Dias Toffoli, também decidiu que caberá à Polícia Federal ficar responsável pelas informações. O antigo relator havia determinado que os dados ficassem com a presidência do Senado. A decisão atende um pedido do presidente da CPI do INSS, senador Carlos Viana, que solicitou na última sexta-feira devolução dos documentos referentes a quebras de sigilo de Vorcaro. Na ocasião, o parlamentar argumentou que o acesso aos arquivos é importante para consolidar as provas colhidas e para avançar com a elaboração do relatório final. Na tela para vocês, a apuração do Igor Gadelha. André Mendonça manda Alcolumbre enviar sigilos de Vorcaro à CPMI do INSS. Hoje eles não estão para brincadeira. A apuração do Gadelha conta o seguinte, que André Mendonça, que é o relator dos casos Master e INSS no STF, determinou hoje que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, devolva os sigilos do banqueiro Daniel Vorcaro à CPMI do INSS. Na decisão, Mendonça manda ao presidente do Senado devolver todos os sigilos que estavam sob sua posse para a Polícia Federal e ordena que a corporação disponibilize os dados sigilosos à comissão. Aqui está a determinação do ministro, explicando o despacho. Então, ele determina à presidência do Congresso Nacional que proceda à imediata entrega às autoridades da Polícia Federal que estão investigando o caso da Operação Sem Desconto de todos os elementos informativos oriundos das quebras de sigilo mencionadas nesta decisão, estejam eles em meio físico ou digital, não devendo permanecer com qualquer cópia do citado material. O ministro continua: ato contínuo ao recebimento dos documentos acima mencionados, a Polícia Federal, que passará a manter a custódia do material para o prosseguimento de suas investigações, deverá compartilhar a documentação objeto dessa decisão com a equipe da Polícia Federal, que está diretamente investigando os fatos da Operação Compliance Zero e com a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, para que também permaneça sob sua guarda e utilização nos termos aqui do artigo 58 da Constituição da República, termina o ministro. Esse despacho atende a um pedido da presidência da CPMI do INSS, que havia pedido ao Supremo Tribunal Federal a devolução integral dos elementos informativos oriundos de quebras de sigilo fiscal, bancário e telemática de Vorcaro. O antigo relator do caso, que é o ministro Dias Toffoli, havia retirado da CPMI, em decisão no dia 15 de dezembro,
os documentos com material sigiloso apreendido no celular de Vorcaro, dono do Banco Master. Na decisão do Dias Toffoli, que era o relator antigo, as informações ficariam sob a posse de Alcolumbre. A partir de agora, o presidente do Congresso deve devolver todo o material, incluindo os dados do sigilo fiscal, bancário e telefônico de Vorcaro, para a CPMI do INSS. Tá aí, ó. Felipe, a gente, falando do ministro André Mendonça, ele deu aí uma folguinha para a CPMI do INSS agora, ó. Devolveu as informações que o presidente da CPMI do INSS havia solicitado, concedeu o pedido, então tira das mãos do Davi Alcolumbre, que realmente não faz o menor sentido essas informações nas mãos do presidente do Congresso Nacional, que apesar de ser presidente do Congresso Nacional, não tem prerrogativa nenhuma de ficar com esse material, já que não faz parte da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga o caso. Agora vai para as mãos de quem é de direito, de quem está investigando o caso. Lira estava criticando o André Mendonça pela decisão dele de esvaziar a CPMI ao colocar como facultativo o depoimento do Daniel Vorcaro, né? Previsto que foi convocado para depor na segunda-feira sobre empréstimos consignados em relação com fundos de pensão e servidores públicos, mas essa decisão do André Mendonça é uma decisão completamente acertada, né? Não tinha lógica nenhuma a decisão do Dias Toffoli de colocar e manter, né, todos os documentos da quebra de sigilo fiscal, telemático, telecomunicação, com a presidência do Senado Federal, do Congresso Nacional, da Davi Alcolumbre, ao invés de repassar essas informações, esses documentos para a CPMI, que tem vários parlamentares, né, das duas casas, da Câmara e do Senado Federal, debruçando sobre os documentos para fiscalizar e catalisar, né, e ajudar a investigação da Polícia Federal e a investigação na Justiça. Então, foi uma decisão acertada, né, com essas informações. Eu creio que a CPMI terá uma nova fase, né, em relação a essa camada que se abriu para investigar o Banco Master relacionado com os consignados e relacionado com as relações com os fundos de pensão e servidores públicos. Então terá mais uma fase importante agora a CPMI. Agora, uma pena, essa decisão só veio agora, né? Tudo bem que não é culpa do André Mendonça, né, de liberar a documentação somente na sexta-feira, né? Mas os parlamentares terão, né, muito pouco tempo para se debruçarem sobre a documentação para poderem arguir, né, o Daniel Vorcaro de uma forma adequada, né, caso ele venha depor na segunda-feira, o que eu acho muito difícil. Mas uma decisão acertada e dá força à CPMI nessa reta final de investigação e de consolidação da documentação e dos documentos comprobatórios a fim de alcançar o relatório que será votado posteriormente na comissão, né? E vaza a reação da PF às decisões de André Mendonça no caso Master. A PF, que ficou em clima de pé de guerra com Dias Toffoli, está empolgada e se sentindo valorizada com as decisões do ministro André Mendonça no caso Master. Integrantes da PF avaliam como positiva e satisfatória a decisão do novo relator no sentido de permitir que a corporação tenha livre acesso à ação. A informação é do site Metrópolis. Segundo os investigadores, a decisão restaurou a normalidade do andamento do processo e permitirá a execução dos trabalhos investigativos, atendendo aos principais pedidos da PF de dar acesso aos autos aos policiais, permitindo a extração e análise de dados. A avaliação é de que o nível de sigilo imposto anteriormente inviabilizava o acesso a informações essenciais, já que o compartilhamento de dados dependia de autorização prévia do relator. Mendonça reduziu o grau de sigilo do processo do nível 3 para o nível 4. O magistrado também determinou que o material apreendido permaneça sob custódia nos depósitos da Polícia Federal. Toffoli havia decidido antes que os itens ficassem sob posse do STF e, posteriormente, determinou o envio das provas à Procuradoria-Geral da República. André Mendonça chegou chegando, literalmente com os dois pés no peito. A gente olha para o Mendonça, aquele jeito calmo, sereno, tranquilo. Jamais imaginaria que ele já chegaria dessa forma, aterrorizando os corruptos do Brasil.
Primeiro, ele está fazendo um processo que se fala ali nos bastidores de destofolização. O que é destofolizar uma determinada investigação? É retirar todos os grilhões, todos os obstáculos, as travas e deixar a Polícia Federal trabalhar. Isso aí tirou o sono de muita gente. Então eu quero mostrar para vocês primeiro esse pequeno trecho aqui, que foi publicado agora na G1. Presta atenção. Convido vocês para visitarem comigo o blog da Júlia Doilib no G1, que traz bastidores dessas primeiras decisões do ministro André Mendonça. Master, decisão de Mendonça tenta blindar a investigação e limitar a influência de diretor da Polícia Federal. O que acontece? O Toffoli queria blindar o Banco Master. Toffoli queria blindar as autoridades. Agora o Mendonça quer blindar a investigação, ou seja, não deverá haver interferências nenhuma da investigação. A Polícia Federal está livre para procurar provas e evidências. A decisão do novo relator retoma fluxo ordinário de perícias e depoimentos em investigação e é um movimento para limitar a influência do diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, sobre as investigações. E aí tem a apuração da Júlia e do nosso colega Felipe Turioni, publicada agora há pouquinho, que a gente traz para vocês aqui no Conexão, em que a Júlia explica um pouco melhor a decisão do ministro André Mendonça, destaca um trecho importante aqui em que ele diz: somente as autoridades policiais e agentes diretamente envolvidos na análise e na condução dos procedimentos reciprocamente compartilhados é que devem ter conhecimento das informações acessadas, o que lhes impõe o dever de sigilo profissional, inclusive, aqui importante, inclusive em relação aos superiores hierárquicos e outras autoridades públicas. Na prática, a decisão reforça que delegados devem manter o sigilo da investigação e não são obrigados a compartilhar com seus superiores detalhes que compõem o inquérito. Quando ele fala superiores, ele sabe que o André Rodrigues, que é o diretor da Polícia Federal escolhido por Lula, é uma dessas pessoas que vai trabalhar para blindar o governo. Então nós temos o Dias Toffoli tentando blindar a si mesmo e os seus colegas no STF, e o André Rodrigues tentando blindar o Lula, Jacques Wagner, Rui Costa, que são as pessoas que iniciaram toda essa corrupção do Banco Master. O Mendonça está falando, não é para passar informação para esse cara. Tá? As informações é para ficarem com os delegados, com os policiais, para que não haja interferência dele, já que ele é um superior, ele é o diretor-geral da Polícia Federal, para que não houvesse interferência dele na investigação. E outra coisa que o Mendonça fez Mendonça autoriza a PF a fazer perícias sem restrição no caso Master. O ministro derrubou limitações que haviam sido impostas por Toffoli e permitiu análise de 100 dispositivos eletrônicos apreendidos nas operações contra o banco. Aqui fala, Mendonça, nessa quinta-feira, decisões anteriores, o ministro, nessa quinta-feira, decisões anteriores do ministro Dias autorizou a Polícia Federal a realizar perícias sem restrições em materiais obtidos no caso do Banco Master. Mendonça respondeu a uma consulta da Polícia Federal sobre a viabilidade técnica para analisar cerca de 100 dispositivos eletrônicos apreendidos, tarefa que demandará meses de trabalho exclusivo da perícia. Mendonça derrubou limitações impostas por Toffoli, que era o relator anterior do caso. Toffoli havia determinado em janeiro que o material apreendido pela PF nas operações fosse lacrado e armazenado no STF. Posteriormente, decidiu que o material fosse enviado à PGR. Na sequência, o então relator indicou quais peritos da Polícia Federal poderiam analisar o material. O que o Mendonça fez? O Mendonça falou, não vai ter essa, use os peritos normais aí, que vocês quiserem, os melhores, e não vai ter esse negócio de não poder investigar. Entra em tudo e siga o fluxo ordinário. O que é o fluxo ordinário? Façam nessa investigação o procedimento que a Polícia Federal sempre faz em todas. Não deverá haver interferência. Rapaz, isso vai dar o que falar. Isso vai... Nossa Senhora! Nossa Senhora! E abaixou o nível de sigilo também da investigação. Cara, o Mendonça, ele disse, né? Esse vai ser a investigação que vai fazer a carreira dele, né, que vai marcar a história dele no STF. Ele sabe que você vai derrubar muita gente graúda. Quem não tá gostando disso é o Dias Toffoli e parece que tem uma mulher lá, uma esposa de alguém que tem um contrato de 130 milhões. Parece que essa pessoa também não tá gostando do que tá acontecendo. Mendonça, o Brasil te apoia. Você vai sofrer muita pressão, ameaça, perseguição
Dobre os joelhos todos os dias, peça a proteção de Deus, mas o Brasil te apoia a seguir adiante e se aprofundar nessa investigação. Essa talvez possa ser o processo que vai limpar a nossa democracia, a nossa república, o nosso país. Constra, trazendo todos esses fatos que vocês estavam, né, que vocês trouxeram aqui nas análises de hoje, eu me lembrei de uma postagem sua, se não me engano, você fez essa postagem até dizendo que a Malu Gaspar não vai parar, né, não vai se permitir parar por conta dessa pressão. Inclusive tem uma coluna dela que fala sobre o fosso entre o STF e a sociedade. O Fred também trouxe essa questão do presidente agora sendo perseguido neste momento por conta da fala, né, e a crítica ao Supremo Tribunal Federal. É importante que essas pessoas não parem, não se intimidem, e, enfim, haverá coragem para todos eles também, como muitos, como você, inclusive, consta há tantos anos fazendo essas críticas importantes? Vamos lá, Mari. Eu acho que tem duas explicações possíveis para a postura de muitos deles, né? O editorial do Estadão, que para mim é um ícone da postura tucana, jornalistas sérios como a Malu Gaspar e tudo. Quando o alvo era restrito ao bolsonarismo, eles, de alguma forma, fizeram vista grossa ou até aplaudiram, né? Na minha visão, ou é de uma ingenuidade ímpar em relação a como funciona um processo de gradual e crescente concentração de poder arbitrário, né, ou seja, uma tirania, ou eu vou levantar essa hipótese aqui até em respeito à inteligência dessas pessoas, porque burras não são, né, ou acharam que no momento necessário, adequado, conseguiriam agir para conter esse abuso. Então, eu não sei quem é quem nessas explicações, nessas teorias, mas eu não vejo uma terceira opção, né? Ou a pessoa foi muito ingênua e não se deu conta de que estava agindo ali por emoções, não gosta do bolsonarismo, da direita, e estava aplaudindo o que não devia aplaudir, porque cedo ou tarde a água vai bater no bumbum de todos, ou eram pessoas um pouquinho mais calculistas, oportunistas, né, e quiçá arrogantes, que achavam assim, não, tudo bem, a gente deixa o pitbull agir, porque o alvo nos interessa, né, que seja perseguido, destruído, e quando tiver que reagir, eles não têm como dar conta, né, do recado contra o sistema. Só que essa é uma visão perigosa, porque quando você alimenta o monstro, ele cria vida própria. Quando você alimenta corvos, eles podem ir lá arrancar seus olhos depois. As revoluções costumam devorar seus filhos. Então, eu acho que a Malu Gaspar, ela tem um histórico, ela tem um livro importante sobre a Odebrecht, ela tem várias reportagens corajosas, né, alguns furos importantes e tudo. Ela faz o trabalho jornalístico. Mas foi ela quem disse, não foi nenhum detrator, não fui eu que inventei, foi ela que disse, olha, até aqui tudo bem, foi por uma causa nobre, mas agora chega. Pô, isso é uma fala inaceitável para uma jornalista. Ou mantém-se a coerência, ou você defende princípios, ou você defende casuísmo, ou você defende o poder do TACAP sendo usado a seu bel prazer, de acordo com os seus interesses. E isso não é imparcial, isso não é republicano. E ver jornalistas que sucumbiram a isso é muito triste, porque será que eles não perceberam que ficar calado ou aplaudindo censura de Constantino, Paulo Figueiredo, Eustáquio, Alan dos Santos, não importa o que você pense de cada um deles. Eu nunca tive uma impressão das melhores do trabalho do Alan dos Santos no Terça Livre. Achava que era uma coisa meio histriônica e faltava rigor jornalístico muitas vezes ali em algumas chamadas, análises, enfim. Eu tenho minhas divergências com a postura do Eustáquio, então, nem se fala, tenho meu pé atrás, enfim. Mas você não pode aplaudir que o Alexandre de Moraes, numa canetada, vá lá e destrua o canal Terça Livre, achando que você está muito acima disso. Não, uma coisa é o Terça Livre, outra coisa é vir comprar briga com a Globo. Só que você foi alimentando o monstro, e hoje o monstro se sente
forte o suficiente, confiante o suficiente para comprar briga com a Globo, com a Receita, com os seus pares no próprio Supremo, sei lá, com quem mais? Com Trump, com Elon Musk, com Deus e o mundo. E aparentemente ninguém é capaz de parar esse sujeito, o que é uma visão assustadora. Então, a tese de que na hora que chegasse o momento oportuno era só desplugar, era só puxar o tapete, é uma tese que vai ser testada agora. Eu, particularmente, acho que o sistema é forte. O sistema é forte. Eles estão preocupados com o avanço do lulismo, do próprio Alexandre de Moraes, e eu não duvido que essa turma entregue uma ou outra cabeça aí para preservar o que o Brasil sempre foi. A orgia mais longeva da história. Né? Um grande bacanal com a coisa pública. Eu não duvido, porque eles não querem que vire a Venezuela, que, enfim, está talvez num processo de transição, vamos torcer, né? Eles não querem que vire um negócio desses. Eles sabem que isso foi muito prejudicial para veículos de comunicação, para negócios e tudo mais. Eles precisam da sobrevivência da galinha dos ovos de ouro. Mas é uma aposta arriscada. Você alimentar um monstro, criar uma tirania togada e depois achar que consegue controlar. Eu acho que a Malu Gaspar, respondendo de forma mais objetiva a sua pergunta, eu acho que ela é jornalista, em que pese esses comentários aí meio esquisitos e condenáveis. Eu acho que ela vai continuar. Ela está com boas fontes, no caso do Banco Master. Eu acho que ela vai continuar trazendo verdades incômodas. E aí vai ter um cabo de guerra e a gente tem que torcer, mesmo apontando toda a hipocrisia de quem ficou 7 anos calado ou aplaudindo, nós temos que torcer para a imprensa vencer o cabo de guerra. Quer dizer, sejam todos bem-vindos. Eu brinquei até outro dia, falei, poxa, tomara que o Alexandre tente mesmo, inclua a turma da Globo ali, o Merval Pereira, o Lauro Jardim, a Malu Gaspar, no meu inquérito. Quem sabe assim, depois de anos, eles venham para o meu lado me defender e parem de me chamar de blogueiro bolsonarista, sei lá. Então eu quero companhia. Eu quero companhia nessa guerra. Então, eu aponto aqui que o Estadão é uma no cravo, uma na ferradura. Sempre chamei o Estadão de Jekyll and Hyde, né? O médico e o monstro. Tomara que agora eles tenham acertado o ponteiro e, assustados, comecem a só bater. Serão muito bem-vindos na trincheira. Em que pese a hipocrisia. A sonolência esquisita de tantos anos, né? Porque os tucanos achavam que destruir a direita bolsonarista era do seu interesse, que aí voltava ao status quo antes, que era a estratégia das tesouras. Tucano brigando com petista, fingindo que havia ali uma grande pluralidade de ideias, direita e esquerda e tudo, que é balela. Acabou esse teatro. Então, Mari, vamos aguardar. Mas eu acho que o Alexandre de Moraes não vai recuar e eu acho que a Malu Gaspar também não vai recuar. Tomara que a Globo tenha mais força, junto com outros donos do poder no Brasil, do que o Alexandre de Moraes.